Muito bom, vamos lá, seguindo em frente, nossa última Masechet Avodah Zarah, a gente está no Daf Kaf Vav Amud Bet, a gente viu aqui em cima a Minim, Ve'amesorot, Ve'amumarim, aí o Moridim, Ve'lomalim. Minim são padres de idolatria, certo? Que acreditam em idolatria, tanto faz ser eu ou goi. Mesorot são pessoas que deduram, entregam os outros para o governo. E mumarim são pessoas que fazem haverá. A gente viu dois tipos de mumarim. Tem aquele que faz haverá leteavon, porque ele não consegue segurar, então ele faz alguma coisa proibida, e tem aqueles que falam, olha, esquece, isso daqui não é proibido. Eu abandonei completamente essa mitzvah, isso daqui eu faço ou beteavon ou leachis, para provocar aquele locador bruxo, essa mitzvah aqui, não estou nem aí, eu faço ela e não quero saber. Certo? Eles são chamados de mumarim. Aparece aí o moridim velomaalim. A gente pode empurrar eles para o buraco e não precisa tirar eles caso eles tenham caído, certo? Eu não preciso salvar eles de uma situação de risco. Sobre isso, pergunta Gmará, Amarmar, Ayu Moridima Valomaalim. Está escrito na Braita, apareceu em cima, que eu jogo ele no buraco e não preciso tirar. Não preciso lealot, subir ele. Pergunta Gmará, Ashta Ahutim Martina Nasuki Mibai? Fala, olha, se eu não posso, se eu posso jogar ele para baixo, é óbvio que eu não preciso tirar ele. Porque foi dito que eu desço ele no buraco e não tiro. Óbvio que eu não tiro. Se eu posso mesmo descer, é óbvio. Amarav Yosef bar Chama, Amarav Shesher lo nitzrecha sheim haita ma'ala babor megarera. Fala Rav Yosef bar Chama, em nome de Rav é o seguinte, a novidade do eu não preciso tirar ele, óbvio que eu não preciso tirar ele, óbvio que eu não tenho que dar a mão para tirar o cara de lá. A novidade é que mesmo que tenha, por exemplo, uma malá, um sulam, uma escada. O cara caiu no buraco e tem uma escada para ele sair, eu posso tirar a escada. Ou seja, não só que eu não preciso ajudar ele a sair, eu não preciso, eu posso também impedir com que ele saia tirando a escada. Agora, para não dar briga, para não falar, os Yehudim mataram o Comer lá, etc., de Nakitlei Ilá, eu uso uma desculpa de por que eu estou tirando a escada, Vemar, Lotichut Hayuta Ilui. Eu falo, olha, eu vou tirar a escada aqui rapidinho para não entrar nenhum bicho, não entrar nenhum animal e te atacar aí dentro do buraco. Então eu tiro a escada, dou uma desculpa, que ele, parece que o meu motivo é para ajudar e deixo o cara se virar e morrer. Rava veravel simnan travaio lo nitzrecha sheim haita even al pi habe'er mechassa. Raba e Rav Yossi falam outro caso possível. Se, por exemplo, o cara caiu no buraco e tinha lá uma pedra para cobrir o buraco. A priori, se eu cubro o buraco, ele não vai conseguir sair. Não dá para empurrar essa pedra de baixo, é muito pesada, mas eu consigo tampar o buraco com ela. Amar, eu posso tampar o buraco, tampar o poço no qual o cara caiu e o cara vai morrer lá. E eu falo, Leavure Hiuta Ilui. Eu posso, olha, não, eu estou cobrindo aqui, estou fechando o poço para nenhum animal pular aí dentro e te matar. Então eu vou deixar fechado aqui. E Keilo eu já volto. Mas na prática eu deixo o cara lá no poço e ele vai acabar morrendo, certo? Só vale a pena comentar, às vezes, de vez em quando a gente está dizendo essas marotas, que não estamos falando de um cara goistam, certo? Um goistam não pode sair por aí matando gente, jogando no poço, fechando o poço para o cara morrer lá sozinho, etc. Não está se tratando de um goistam, está falando aqui de pessoas que eles eram não só idólatras, mas aqui são pessoas que eles eram aqueles que incentivavam as pessoas a fazer idolatria, e isso daqui destruía a sociedade, certo? Não é um cara bonzinho, simpático, que gosta de ajudar os outros, é um cara que realmente ele tinha uma ligação muito forte com a idolatria e afastava as pessoas de Akadosh Baruch Hu, por isso, nesses casos, é permitido. Ravina Amar, Ravina é o seguinte, Shema Yasulam Besalko, Amar Baina Lechuta e Bar Migra. Ravina dá outra desculpa, certo? Uma desculpa parecida com a primeira. A primeira falou de ter lá umas escadas que levam para baixo. Aqui também um tipo de sulama, algum outro tipo de escada um pouco diferente, que também eu posso tirar de lá a escada e falar, olha, meu filho subiu no terraço, eu preciso de uma escada para tirar ele lá de cima, então eu estou levando essa, mas depois eu volto. E aí eu não volto mais e deixo o cara lá.
sozinho. Então, nesses casos, é o que foi dito, quando está escrito que você pode empurrar ele no poço e não precisa tirar ele, é óbvio que eu não preciso tirar ele, o não tirar ele vem só lechadesh, vem só ensinar que eu posso também evitar com que ele consiga sair, tampando o poço, tirando a escada, algo do tipo, isso daqui também deve ser feito. Tano Rabanan fala pra gente a Braita, Israel malet oved kochavim leshum ger, leavuk leshum murna delo. Fala a Braita, Yehudi é permitido fazer Brit Milá num Oved Kohavim, num idólatra, se o cara quer Leit Gayer, Leshum Ger, para conversão, isso não tem problema, mas se for Meshum Murna Delo, mas se o cara tem alguma doença e ele precisa fazer Brit Milá para tirar algum verme ou algo do tipo que está causando alguma doença nele, isso daqui é proibido, porque do mesmo jeito que a gente falou que eu não posso, eu não salvo o cara do buraco, eu não tiro o cara do buraco, eu não salvo ele, também não posso salvar ele de maneira medicinal. Por isso, se o cara quer Leit Gayer, então posso, mas se o cara quer continuar o Vet Kohavim, ele só pediu ajuda com isso, não pode. ועובד כוכבים לא יאמור להישאר, מפני שחשודים על שפיכות דמים, דברי המאיר. המאיר fala que eu não posso convidar, não posso chamar um Oved Kohavim para fazer o Brit Milá de uma criança judia, porque tem o risco dele acabar matando a criança, certo? Ou seja, parece de Rabi Meir que o Brit Milá não teria problema. Brit Milá seria Beseder Gamor, pode fazer o Brit, mas já que tem um risco dele acabar matando a criança ou ferindo ela, algo do tipo, aí não pode. וחכמים אומרים, עובד כוכבים מעל את ישראל בזמן שאחרים עומדים על גבו, אבל בינו לבינו לא. E Rahamim falam, como a gente viu essa discussão também parecida no passado, Rahamim falam que se o Oved Kohavim, que o Oved Kohavim pode fazer Brit Milá no Yehudi, com a condição que tem mais pessoas lá. Se tem mais gente em volta, vendo o que está acontecendo, ele não vai fazer nada e não tem problema. Mas se for só ele e a criança, ou só ele e o pai, a mãe da criança, algo do tipo, aí é proibido, porque realmente tem o risco dele matar. ורבי מאיר אפילו אומר, אפילו אחרים עומדים על גבו נמי לא, דזימנים דמאסה סכינה, משהו אלי קרות שפחה. E Rabi Meir fala, não, mesmo que tem mais gente vendo, e talvez aqui realmente não tenha o risco dele pegar e matar a criança, ele pode acabar fazendo o Brit Milá de maneira errada e transformando a criança em infértil, certo? Ele pode acabar cortando demais, transformando a criança em infértil, isso daqui é proibido, quer dizer, tem o risco dele fazer isso, então não pode chamar ele para ser o Moel. Pergunta Gmará, Vesavar Ameir Oved Kohavim lo. Será que de acordo com o Ameir realmente um Oved Kohavim não pode fazer Brit Milá no Yehudi? De acordo com o Ameir, eu não chamo o Oved Kohavim para fazer Brit Milá no Yehudi pelo risco dele matar ou acabar ferindo a criança. Urminhu, mas a gente encontra em outro lugar. Está escrito na Braita o seguinte: Ir Shein Barofe Israel. Veias Barofe Kuti Verofe Oved Kohavim. Uma cidade que não tem um médico Yehudi, mas tem um médico Kuti e um médico Oved Kohavim. Kuti é aquele povo que se converteu para o judaísmo por medo. Eles estavam sendo atacados por leões em Israel. Quando veio Sanherib, o rei de Ashur, da Síria, ele levou cada povo para um canto diferente. Ele conquistou, não o mundo inteiro, mas conquistou uma grande quantidade, uma grande parte do mundo. Acho que não o mundo inteiro, uma grande parte do mundo. E para evitar rebeliões, ele levava cada povo para uma terra diferente para enfraquecer o patriotismo das pessoas. Aí não tinha o risco de alguém se rebelar contra a Síria. E o povo que veio morar em Eretz Israel é um povo que morava em Kuta, são chamados Kutim. Eles vieram morar em Eretz Israel e eles, quando eles estavam morando aqui, já que eles não cumpriam Torah Mitzvot, eles começaram a ser atacados por leões. Tinham muitos leões que atacavam e matavam as pessoas, e eles ficaram preocupados, eles estavam querendo entender o que aconteceu, e eles entenderam que eles estavam em Eretz Israel, onde foi entregue a Torá, então eles falaram, deixa a gente conhecer a religião desse povo, vamos cumprir, porque a situação está ruim. Então eles se converteram por medo, certo? Ou seja, eles não fizeram uma conversão verdadeira, por isso tem uma grande dúvida. Na Gemara tem uma grande discussão com relação a isso em vários lugares, se ele é considerado Yehudi ou não. Então, se não tem um Rofé Yehudi para fazer Brit Milá, tem um Rofé Kuti e um Rofé Oved Kohavim, quem a gente usa? Yamul Oved Kohavim, Veal Yamul Kuti, de Rabi Meir. Fala Rabi
Rabi Meir, a gente escolhe o Oved Kohavim para fazer o Brit Milá e não o Kuti. Ou seja, de qualquer jeito, ainda tá bom, aqui é o melhor de dois piores, mas de qualquer jeito a gente vê que, de acordo com o Rabi Meir, é possível fazer Brit Milá com o Oved Kohavim. Em cima ele falou que não, por causa do risco de Shfichut Damim, acabar matando a criança. Aqui a gente vê que se não tem opção, a gente chama. Rabi Uda Omer, Yamul Kuti ve'Yamul Oved Kochavim. E Rabi Uda fala o contrário, é melhor o Goi, o Kuti, do que o Oved Kochavim. Certo? Mas de acordo com o Rameir, a priori temos uma contradição. E por inverte. Rabi Meir Omer, Yamul Kuti ve'Oved Kochavim. Rabi Uda Omer, Oved Kochavim ve'Lo Kuti. Fala, olha, resolva a situação invertendo. Vamos trocar a linguagem da Braita. O que a gente achou que era Rabi Meir era Rabi Uda, o que a gente achou que era Rabi Uda era Rabi Meir. Então, de acordo com o Rabi Meir, a gente usa um Kuti, de acordo com o Rabi Uda, a gente usa um Ved Kohavim, ou seja, na hora que eu inverto isso já não tem problema. Igual o Rameir falou em cima, que eu não posso pegar um Ved Kohavim e fazer Berit Milá no Yehudi. Mipnei Shechash Yudim al Shechut Damim, então aqui embaixo também eu vou chamar o Kuti e não o Ved Kohavim. Na hora que eu inverti as opiniões, Rabi Meir ele ficou compatível com o que ele falou em cima. O problema é que agora a Rabiuda vai dar errado, porque a gente inverteu, a gente colocou que Rabiuda diz para chamar o Oved Kohavim e não o Kuti, certo? Isso que a gente inverteu. Vesavar Rabiuda Oved Kohavim Shaperdame, parece daqui então que de acordo com Rabiuda, o Oved Kohavim ele serve para fazer Brit Milá. E a priori Rabiuda não souber isso, onde a gente encontra, Veatania, Reita na Braita, Rabi Omer Minayin Lamilá Beved Kohavim Shei Psulá. Da onde eu sei que se um Oved Kohavim, um goi, fez Brit Milá numa criança judia, da onde eu sei que esse Brit Milá está passul, está inválido, Shenemar, Veatá et Beriti Tishmor. Você tem que lishmor o Brit Milá, ou seja, Kadosh Baruch Hu falou para Abraão Avinu, eu quero que você cumpra a mitzvah de Brit Milá, tanto faça nos seus filhos, quanto que seja um Yehudi que faz Brit Milá. Por isso, de acordo com o Rabi Uda, com certeza, se eu tenho um Kuti, um Oved Kohavim, com certeza eu tenho que chamar o Kuti, que pelo menos ele se converteu, ele é Yehudi, mas o Oved Kohavim, não. Então, fala, ela leolam lotipo. Fala, então, não, volta. Volta ao original. De acordo com o Rabi Uda, eu pego o Kuti, não o Oved Kohavim, porque o Kuti é Yehudi, o Oved Kohavim não, o Kuti se converteu. E de acordo com o Rameir, eu pego o Oved Kohavim e não o Kuti. Só que aí volta a pergunta. De acordo com o Rabi Meir, como pode ser que quando eu tenho um Kuti e Oved Kohavim, eu tenho que pegar o Oved Kohavim para fazer Brit Milá? A priori, Rabi Meir falou em cima que Oved Kohavim lo yamul Israel. Certo? Como responder? Aqui que Rabi Meir permitiu pegar um Oved Kohavim para fazer o Brit Milá, Berofe Mumche. Está tratando, é um médico Mumche, é um médico conhecido, famoso, não é exatamente famoso, mas é um médico que todo mundo conhece, certo? Ele tem uma certa mumchiut, ele é especialista, digamos assim. Todo mundo sabe quem é. E aí ele não tem o risco dele matar a criança. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com a criança quando ele está fazendo o Brit Milá, vão parar de chamar ele. Se é um médico que ele tem um currículo, ele tem uma certa experiência, de repente ele começa a matar crianças na hora do Brit Milá, vamos falar que ele não é bom, ele não sabe fazer as coisas direito, igual ele não sabe fazer Brit Milá direito, ele não sabe fazer cirurgia direito, ele não sabe cuidar direito, e aí ele vai perder o nome dele vai estragar no chute, por isso não tem o risco. Ou seja, de forma geral, Rameir fala que eu não posso chamar um Beit Kohavim para fazer Brit Milá na criança, tem o risco dele matar a criança, mas se é um Beit Kohavim que ele é um Rofé Mumche, que ele é um médico conhecido, valorizado, especialista, que ele tem algo a perder. Se der errado, aí não tem o risco dele acabar ferindo ou matando a criança. Derriata Ravdimi Amar Rabi Yochanan, como a gente encontra que Ravdimi falou em nome de Rabi Yochanan, quando Ravdimi veio de Eretz Israel para Bavel, ele falou em nome de Rabi Yochanan, e Mayamon Hele Rabim, mutar, que mesmo que de forma geral não posso chamar um kuti, um Oved Kohavim, desculpa, para fazer Brit Milá na criança, se ele era Mumche Lerabim, ele era um médico conhecido, especialista, que todo mundo vai nele, nesse caso é permitido porque ele tem medo de estragar o nome dele, então não tem risco de fazer alguma coisa. De qualquer jeito, a gente falou que, de acordo com Rabi Uda,
eu chamo o Kuti e não o Oved Kohavim. De acordo com o Rabi Meir, eu chamo o Oved Kohavim e não o Kuti. Pergunta a Gemara, Avesavar, Rabi da Kuti Shapir Damei, será que para Rabi da Kuti é Beseder? Sim, a gente falou que, de acordo com o Rabi Uda, eu chamo o Kuti e não o Oved Kohavim, porque o Oved Kohavim ele é Goi e o Goi não pode fazer Brit Milá, mas o Kuti ele é convertido. Pergunta a Gemara, Betânia, Israel Maleta Kuti, Vekuti Laumo Lissev Leshem Haragrizim, Rabiuda. Rabiuda fala na Braita que um Yehudi pode fazer Brit Milá num Kuti, mas um Kuti não pode fazer Brit Milá num Yehudi, porque o Kuti não faz mitzvot lishma. Os Kutim, embora eles se converteram, eles ainda acreditavam na idolatria deles, a idolatria deles ficava em Ar-Grizim. Lá eles deixavam a idolatria deles, certo? Na Ar-Grizim e Areival são as duas montanhas onde Yehoshua foi fazer um pacto com o povo assim que eles entraram em Eretz Israel. Os Kutim, eles tinham uma idolatria nesse Ar-Grizim, bem posterior, certo? Na época de Ashur, a gente falando lá para 1000 anos mais para frente, mais ou menos, mas de qualquer jeito, Ar-Grizim, os Kutim tinham lá um tipo de idolatria. Por isso fala Rabiuda, o Kuti não pode fazer Brit Milá no Yehudi, porque ele não faz Lishma, ele não faz Leshem Kadosh Baruch Hu, ele faz Leshem a idolatria deles. Amar Rabiose, Vechechan Matino Milam na Torá, Lishma. Falou Rabiose, olha, de onde a gente encontra que a Torá pediu para fazer Brit Milá Lishma? A Torá falou para fazer Brit Milá. O que a pessoa tem ou não na cabeça na hora que ele faz o Brit Milá não vai interferir. Então, mesmo que o Kuti não pense em Akadosh Baruch Hu na hora do Brit Milá, já que Bechozot ele fez o Brit como se deve, ou seja, aqui o ponto do Brit Milá é principalmente a questão física. O Brit Milá foi feito. O pedaço da orlá que precisava ter tirado, tirou. Então, já que é assim, o Brit Milá está kasher, mesmo que na cabeça dele ele não fez isso. Lishma, elamal veoleh hachet tetzeh nishmato. Gabriel fala, não, deixa o cara fazer Brit Milá até morrer, tipo, não tem limitação nenhuma. Então não dá para falar que de acordo com o Rabiuda eu chamo o Kuti e não chamo o Bet Kohanim, porque o Kuti também não serve. Então fala, Leolam, e porque Debchina Meikara. Fala, então não, vamos inverter. Vamos inverter. A nossa pergunta original, que de acordo com o Rabi Meir eu não chamo o Bet Kohanim para fazer Brit Milá. E depois tem sido que eu sim chamo, a gente inverte. De acordo com o Rabi Meir, eu não chamo Oved Kohavim. E se eu tenho um goi, se eu tenho um kuti ou um Oved Kohavim, eu chamo o kuti para fazer o Brit Milá. Nunca Oved Kohavim. Então a linha Shitá de Rabi Meir está compreensível. Rabi Meir falou, nunca chamo Oved Kohavim para o Brit Milá. Se eu tenho um kuti e um Oved Kohavim, eu chamo o kuti. Desculpa. De acordo com o Rabiuda, agora a gente tem uma certa contradição. Porque de acordo com o Rabiuda, se eu tenho um culto em Oved Kohavim, eu chamo o Oved Kohavim para fazer Brit Milá. Mas por outro lado, o Rabiuda falou que o Oved Kohavim não pode fazer Brit Milá, porque ele não chega para mitzvah. Oved Kohavim está escrito no Pasuk, Ve'ata et biriti tishmor. Hashem fala para Abraão Avinu, Ve'ata et biriti tishmor. Você tem que fazer Brit Milá nos seus filhos, você e não um goi, e não Oved Kohavim. Então temos uma contradição. Por um lado, a Rabiuda falou que você tem um Oved Kohavim Ikuti e para fazer Brit Milá eu chamo Oved Kohavim. Por outro lado, a Rabiuda falou que o Oved Kohavim não pode fazer Brit Milá porque ele é goi. Como a gente explica isso? O Dekakasha de Rabiuda. E agora que você tem uma contradição na opinião de Rabiuda, ai de Rabiuda Nasihi. Esse Rabiuda que falou que o Oved Kohavim não serve para fazer Brit Milá, não é o nosso Rabiuda famoso. Geralmente quando aparece na Mishnah, Rabi Yehuda, é Rabi Yehuda Bar Ilai. Esse é o nome dele, é o nome do pai dele, Rabi Yehuda Bar Rabi Ilai. E a Braita que falou que a Braita em nome de Rabiuda, que Oved Kohavim não pode fazer Brit Milá, é outro Rabiuda, certo? É Rabiuda Anassi. Detânia, Rabiuda Anassi Omer, Minain la Milá beOved Kohavim sheipsulat, Enumar vatat beriti tishmor. Certo? Aqui está escrito claramente que Rabiuda Anassi é outro Rabiuda, é o Rebbe, sim, é o Rebbe que escreveu a Mishnah. Rebbe que escreveu a Mishnah, ele falou claramente na Braita que um Oved Kohavim não serve fazer Brit Milá, porque está escrito Ve'ata et beriti Tishmor, você e não o Oved Kohavim. Certo? Então agora a gente concluiu e entendeu a Shitot. De acordo com o Rabi Meir, não chama o Oved Kohavim para Brit Milá. Tem Hashash Fudamim.
E se eu tenho um Kuti e um Oved Kohavim, eu chamo Kuti. De acordo com o Rabi Uda, não tem rachas dele matar a criança. Se tem um Kuti e um Oved Kohavim, eu chamo Oved Kohavim. É melhor do que o Kuti, que a conversão deles não foi bem feita. Eu chamo Oved Kohavim. E, de acordo com o Rabi Uda, sim, nem o Kuti nem o Oved Kohavim a priori, porque os dois não têm uma conversão completa. O Oved Kohavim não se converteu, o Kuti não se converteu direito, e no passo está escrito, um Yehudi tem que fazer o Brit Milá. Amarav, certo? Hoje em dia é óbvio que o Moel é Yehudi, de forma geral a gente sempre pensa dessa forma, mas se uma pessoa mais velha, por exemplo, o cara fez chuvá ou se converteu e agora o cara vai fazer Brit Milá, que é geralmente feito por um médico, é algo mais cirúrgico, então tem que ver, de acordo com essas opiniões, se o médico é Yehudi ou não. Amarav Maitama de Rabiuda. Qual o motivo de Rabiuda? Que Rabiuda falou em cima que o Brit Milá tem que ser Lishma. A gente trouxe uma braita aqui, que Rabiuda disse que eu não posso te chamar um Kuti para fazer Brit Milá, porque o Kuti faz Brit Milá, Leshem, a Vodazara deles que tem no Ar Gerizim. Qual o motivo de Rabiuda? Porque Rabiuda falou que da onde Rabiuda aprendeu que Brit Milá precisa ser feito Lishma. Ou seja, da onde Rabiuda aprendeu que não é mais cortar o que precisa ser cortado, também tem que ter intenção de cumprir a metade de Brit Milá. Dechtiv la Hashem imol. Está escrito no Pasuk, la Hashem imol, o Brit Milá tem que ser para Hashem. Verabeu-se imol, himol. E Rabeus fala, olha, está escrito la Hashem himol, imol. Duas vezes a palavra imol, uma com rei e uma com yud, para dizer que não mexendo quem é. Qualquer pessoa pode fazer. E mole, essa linguagem dobrada vem dizer, olha, qualquer um que tenha feito Brit Milá, tá válido, não precisa ser justamente um Yehudi. Veida, Hirabiuda, como ele explica Rimol, que está escrito essa linguagem redundante, desculpa, Veida Haktiv la Hashem Imol, pergunta para Rabiossi, de acordo com Rabiossi que o Brit Milá não precisa ser Lishma, mesmo que o cara tenha na cabeça dele algum tipo de idolatria, o Brit Milá foi feito e está valendo, como ele explica o passo está escrito lá Hashem Himol, parece que tem que ser para Hashem, responde ao Bepesachtiv. Fala Rabi Yossi, não, esse lá Hashem, ele é continuação do início do Passuk. O início do Passuk está falando de Korban Pesach. Vamos só pegar aqui o Passuk inteiro. Esse lá Hashem que Rabi Uda colocou para o fim do Passuk, não temos o Passuk aqui. Não temos o passuca aqui. Bom, a palavra Lashem, de acordo com o Rabi Yossi, ela é continuação de Pesach Lashem, ela é continuação do começo do passuca e não do fim do passuca. Assim ele explica. Veidach, de acordo com o Rabi Uda, que está escrito lá Hashem imol, que o Brit Milá precisa ser lá Hashem, precisa ser Lishma, Nami Aktiv imol imol, está escrito essa linguagem redundante, que parece imol imol, geralmente linguagem redundante, vem significar, olha, qualquer um pode fazer Brit Milá. Está escrito Milá, Milá, duas vezes, para qualquer um pode fazer. Explica Rabi Uda, de Bratura Adam. De acordo com o Rabi Uda, que o Brit Milá precisa ser feito justamente por um Yehudi, não pode ser feito por um Oved Kohavim, de acordo com o Rabi Uda, o que a Torá falou, Himol, Imol, essa linguagem dobrada, é para livrar a Torá que a Torá usou uma linguagem que combina com as pessoas, assim as pessoas falam, e não para me ensinar algo a mais, e sim a linguagem comum. Bom, a Gemara vai tratar um pouco disso ainda, mas ela é um pouco mais comprida, a gente segue em frente em breve. Escolha.